Culto ao ar livre, 12 de julho de 2024, Queridos, Rua Luiz Maranhos, bairro Alvorene, Fortaleza, Ceará, Brasil. A coragem dessas meninas quando eu tinha a idade delas. E esse é o professor Fernando Pegar o microfone e Veras. falar assim na praça e cantar. As meninas estão de parabéns, porque eu não tinha essa coragem não. Eu fui ter essa coragem, com muita insistência, lá perto dos meus 40 anos de idade, né? As meninas estão de parabéns, que está vindo aqui na frente, né? Cantando e louvando ao nome do nosso Deus. Que Deus seja louvado pelas vozes dessas meninas e pela disposição de falar, né? De cantar. Queridos, nós estamos essa noite aqui para falarmos um pouco da Palavra de Deus. E hoje eu escolhi um tema para nós estudarmos, tirando algumas dúvidas, né? Nós estamos tristes, né? Como é que eu vou dizer? Nós estamos tristes porque uma irmã nossa faleceu hoje, né? A dona Ana Lúcia faleceu hoje à tarde. Não sei quantos de vocês lembram dela. Ela vinha aqui, ela se batizou aqui conosco. Ela é aqui do bairro, né? Ela morou por muitos anos aqui no bairro. E ela contraiu uma doença uma semana mais ou menos atrás. E hoje ela chegou a falecer, né? Que Deus a conserve e aguarde para a manhã gloriosa da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o estado dos mortos, né? Por conta muitos de nós temos dúvidas e vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Eu vou pedir para o Joel me ajudar. E quem quiser Bíblia também é bom que você pegue suas Bíblias, né? E que a gente vai ler alguns trechos da Bíblia para a gente poder entender o que a Bíblia fala do estado dos mortos, né? Joel, por favor, distribui as Bíblias para quem quiser. Eu vou pedir que os irmãos auxiliem aos nossos amigos a abrir a palavra, tá bom? Pode entregar, por favor. Quem quer Bíblia, vocês têm Bíblia atrás, né? Quem quer Bíblia, para poder acompanhar, não? Vamos, enquanto os meninos distribuem as Bíblias, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus, tá bom? Vamos orar. Oremos. Grandioso Deus, nós nesse momento te pedimos que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós para que nós venhamos compreender a Tua Palavra. De uma maneira especial, Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor venha confortar, venha estar presente neste momento de dor, de perda, os familiares da Dona Lúcia. Que o Senhor os conforte, que o Senhor dê a certeza que ela está guardada para ressuscitar quando o Senhor Jesus Cristo vier a essa terra e fazer parte da primeira ressurreição e reinar contigo nas mansões celestiais. Enquanto nós, Senhor Deus, que estamos vivos, a cada dia nós temos a responsabilidade de decidirmos colocar nossas vidas inteiramente em Tuas mãos. Por isso, Pai querido, nos conduz ao Teu lar. É o que te pedimos por Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Queridos, para nós podermos entender o estado dos mortos, a gente precisa primeiro entender como é que o homem foi feito. Como é que o homem foi feito, né? Vamos abrir lá nas nossas Bíblias em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Culto ao ar livre, Rua Luiz Maranhos, bairro Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Esse é o professor Fernando Veras, integrante da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Gênesis do capítulo bairro 2. Alvorene. O vídeo desta noite será totalmente dedicado à memória da nossa amiga Ana Lúcia, filha da Dona Alda e do senhor Antônio 7. Dias, Gênesis moradora capítulo da rua 2, Silvio Romero, aqui do Todos bairro encontraram? Alvorene, integrante da Gênesis Igreja capítulo 2, Adventista do versículo Sétimo 7. Dia, bairro Alvorene. Então o Senhor Deus formou o homem do pó,
da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou a ser um ser vivente. O ser humano, ele é composto de dois materiais. Que dois materiais são esses? Que nós acabamos de ler. Deus formou o homem de quê? Do pó da terra. Ele fez uma espécie de boneco de barro. E depois que ele fez isso, o que foi que ele fez? Soprou o fôlego de vida nas narinas do homem, do boneco de barro, que se tornou Adão. E ele passou a ser, como foi que já leu? Uma alma vivente, passou a ser uma pessoa. Então, todo ser humano, ele é composto da matéria, barro, com o fôlego que Deus deu, certo? Quando nós morremos, acontece o processo inverso. Vamos ver lá o que a Bíblia diz. Deixa eu pegar aqui. Aqui anotado. Culto ao ar livre, 12 de julho de Olha só, 2024, Rua Luiz Guimarães, Fortaleza, em Ceará, Nordeste, Brasil. Eclesiastes, versículo 12. Iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro 7. Álvaro Enes, é o professor Fernando Veras. Capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12. Fica logo depois de Salmos, Provérbios. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Esse é o irmão Joel, esse que vai ler agora, exatamente aqui. E o pó volte à terra, de onde veio o Espírito. De onde veio, e o Espírito volte a Deus que o deu. Quando a pessoa morre, quando qualquer pessoa morre, o pó, o que a Bíblia falou? O pó volta para onde? Para a terra. E o Espírito volta para onde? Para Deus. Olha só, existe uma crença que é bastante firme, né, na nossa vida, de que nós temos uma alma dentro do nosso corpo. Só que essa ideia, ela não é bíblica. Porque nós lemos que quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, ele pegou o pó da terra, formou um boneco e soprou na narina, no nariz do boneco, eles passou a ser uma alma vivente. Quando as pessoas morrem, todo o corpo volta para a terra, que é pó, não vira pó, o corpo não vira pó, e o dom da vida, o fôlego de Deus volta para quem? Para Deus. Aqui ele não fala só os bons vão para Deus, não, ele fala que o fôlego da vida vai para Deus, porque biblicamente, de acordo com o que a Bíblia ensina, não existe uma alma. Nós somos uma alma composta do pó da terra e do fôlego de Deus, do Espírito, do dom que Deus nos deu de nos dar a vida. Quando nós morremos, o pó volta para a terra e o fôlego de vida que Deus deu volta para ele. Não existe um ser. E aí nós vamos ver agora como é que é o estado das pessoas quando elas morrem. Olha só, Eclesiastes, desculpa, só um pouquinho que fugiu aqui. Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro Álvaro Versículo Enes. 5. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Os mortos têm consciência, as pessoas têm consciência após a morte. Eclesiastes 9, 5. Dá um tempinho aí para a gente encontrar. Culto ao ar livre, 12 de julho de 2024. Encontrei. Ele também tá? Vocês encontraram? É porque ele não Você sabe. encontrou? Está só acompanhando, está só ouvindo, né? Esse é o culto ao ar livre do dia 12 de julho de 2024, exatamente aqui a Rua Luiz Guimarães, bairro Álvaro Enes, Fortaleza, Ceará, Brasil. Uma realização e idealização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro Enes. E nada tem nenhuma recompensa a receber, porque a memória dele jaz no esquecimento.
aqui em Eclesiastes, o que a Bíblia fala? Que os vivos sabem as coisas, mas os mortos sabem de alguma coisa? Não. Quando a pessoa morre, ela não tem mais noção de nada. Ela não vê, ela não tem mais nenhuma reação, nenhum contato com esse mundo. Ela não vê o filho que está sofrendo, ou o parente, não, ela não vê nada. A Bíblia fala que ela está no esquecimento. E nós vamos ver daqui a pouco também como é que Deus considera a morte, certo? Então, nós vimos que Deus criou o homem do pó da terra, o homem e a mulher do pó da terra, soprou o fogo de vida, e quando a pessoa morre, o pó volta para o pó e o espírito volta para Deus. E as pessoas, quando morrem, não têm consciência de nada. É isso que a Bíblia ensina. Tá? E agora a gente vai ler. Eu deixei aqui anotado. João, capítulo 11. João, capítulo 11. Esse é um texto bastante conhecido. João, capítulo 11. Mais fácil também de encontrar. Culto ao ar livre, João, 12 de julho de 11. 2024, Rua Luiz Maranhão, bairro Alboruene, Fortaleza, Ceará, Brasil. E este é o professor Fernando Veras, integrante do Grupo Caleb, pertencente à Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro 14, Alboruene. tá? João, capítulo 11, versículo 11 ao 14. Tendo dito isto, acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Jesus era muito amigo de Lázaro, essa é a história da Bíblia. E Lázaro estava muito doente e as pessoas mandaram chamar Jesus Cristo para que ele pudesse curar Lázaro. Só que nesse período Lázaro morreu. Mas como foi que Deus chamou a morte de Lázaro? Era o quê? Um sono. Um sono. Quando você dorme, você tem noção ou consciência do tempo que passou? Não. Você vai dormir 10, 11 horas da noite, fecha o olho, quando acorda é 6 da manhã, né? Às vezes nem descansa direito. Você não percebe o período que esteve dormindo. Jesus Cristo chamou a morte de sono. Nosso amigo Lázaro dorme. Só que as pessoas ficaram assim: ele morreu ou está dormindo? Mas então ele disse: não, ele morreu. Mas por que ele considera, Deus, Jesus Cristo, considera a morte um sono? Porque é um estado de inconsciência. Quando você está dormindo, você tem consciência de alguma coisa? Você não sabe de nada que acontece ao redor. Se você ouvir um barulho, você não está mais dormindo, você acordou, né? Mas enquanto dorme, você não percebe nada. E assim acontece. Quando todas as pessoas, elas sejam boas ou sejam más, elas sejam ruins, ricas, pobres, todas elas, quando morrem, voltam para o pó da terra e o Espírito, que é o fogo de vida, volta para Deus, certo? E todas as pessoas ficam em estado de inconsciência. E quando é que essas pessoas vão voltar ao estado de ter consciência novamente? Que é isso que conforta e alegra os nossos corações. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Culto ao ar livre, 12 de julho de 2024, Rua Luiz Maranhão, bairro Alboruene, Fortaleza, Ceará, Brasil. Este é o professor
Fernando Veras Porque o e Senhor mesmo, quem fala porque o agora é Senhor exatamente mesmo, o dada a Joel. sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É uma idealização e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro Wayne. Essa é a professora Vocês estão vendo aí Daniele. quando é que as pessoas vão ressuscitar? Quando Cristo voltar. Então, a nossa amiga Ana Lúcia, ela está descansando no pó da terra, aguardando a volta de Cristo. Por que eu tenho essa certeza? Porque ela aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e agora ela está como se estivesse dormindo. Na verdade, ela está dormindo para acordar quando Cristo vier na primeira ressurreição. Não é isso que nós lemos? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, fala que ouvindo, né, a soar de Deus, a trombeta, os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Porque haverá duas ressurreições. Haverá a ressurreição daquelas pessoas que aceitaram a Jesus Cristo em suas vidas, que é a primeira ressurreição, e haverá a segunda ressurreição, que são das pessoas que recusaram o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário para a salvação, que é a segunda ressurreição, certo? E aí nós vamos ler novamente Eclesiastes, capítulo 10, que fala mais uma vez reforçando a nossa consciência, o estado dos mortos durante o período que estão mortos. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Eclesiastes 9, 10. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Aqui novamente Eclesiastes fala que tudo o que nós tivermos que fazer, devemos fazer enquanto estivermos vivos, porque depois que nós morrermos, não há mais nenhuma ação, não há mais nada, nós estamos dormindo, no estado de inconsciência, sem dor, sem sofrimento, sem nada, nós estamos dormindo no pó da terra. E aí, lá em São João capítulo 5, versículo 28 e 29, diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação, certo? Que é a segunda morte. Queridos, aí você vai me perguntar assim, você pode até estar pensando, mas eu já vi pessoas que morreram. Ou eu ouvi alguém dizer que viu alguém que morreu, que voltou para falar. Aí eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias lá em Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Culto ao ar livre, 12 de julho de 2024, Rua Luiz Guimarães, bairro Álvaro Wayne, Fortaleza, Ceará, Brasil. É uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro Wayne. Esse é o professor Fernando Veras. Assim, Gênesis 3, 4. Então, a serpente, quem é a serpente? É Satanás, o diabo. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. A ideia de que uma alma ela é imortal, que ela não morre, que o estado de consciência nunca passa, isso é uma ideia de Satanás. Quando Deus disse para Adão e para Eva: ó, vocês não comam do fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês forem comer dessa árvore, vocês irão morrer. E aí Eva se afasta de Adão, começa a andar pelo jardim, se aproxima da árvore e está lá a serpente, que é Satanás, comendo do fruto.
E ele começa a conversar com Eva, e Eva diz assim: Deus disse que se eu comer eu vou morrer. E Satanás disse o quê? Você não vai morrer. E essa mentira que Satanás colocou lá no início, lá em Gênesis, ela perdura e vem passando durante todo o tempo até hoje. As pessoas acreditam que nós somos imortais, e nós não somos. Tem uma alma dentro da gente que quando a gente morre, o corpo fica na terra, e a alma que está dentro de nós ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório. Essa ideia ela não é bíblica. Porque a ideia bíblica é de que quando uma pessoa morre, ela perde a consciência das coisas. Claro, você já tentou contar uma mentira? Quando você conta uma mentira, ou quando nós contamos uma mentira, para sustentar essa mentira, a gente precisa contar várias outras mentiras. Isso já aconteceu com você já viu? Para nós sustentarmos uma mentira inicial, a gente precisa contar várias outras mentiras. E é isso que Satanás faz. Ele contou uma mentira lá no início, e para sustentar essa mentira, ele vem contando várias mentiras até os dias de hoje, certo? Até os dias de hoje. E aí, a alma, a alma somos nós, seres viventes, né? Quando nós morremos, como nós lemos na palavra, o Espírito que Deus deu volta para Ele, porque foi o dom da vida, porque nós só somos almas quando nós temos essa junção. Olha só, uma maneira bem simples de você falar. Aqui em cima é uma luz, né? Ela é composta de quê? De uma lâmpada e a energia, não é isso? Se eu tirar a lâmpada, tem luz? Não, tem energia, mas não tem luz. Se eu tirar a energia, tem luz? Não. Essa luz, ela só existe porque existe a junção de duas coisas, energia e lâmpada. Tirando uma das duas, ela deixa de existir. Assim somos nós. Nós somos compostos de corpo, que é o pó da terra, e o Espírito que Deus deu, que é a energia. Tirando um dos dois, acaba a luz. Então, nós passamos a deixar de existir quando nós morremos, porque nós ficamos dormindo, aguardando a volta de Cristo. E lá em Apocalipse, que é o último versículo que nós vamos ler hoje, vou pedir para o Joel ler. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 e 15. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 e 15. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 e 15. Culto ao ar livre. Então, Iniciativa a e morte realização e o da Igreja inferno foram Adventista do lançados no lago sétimo de dia fogo. do bairro Esta Álvaro é a N. segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Queridos, como eu falei para vocês, haverá a primeira ressurreição e haverá a segunda ressurreição. Quando Cristo vier, Ele vai ressuscitar, como nós lemos lá em Tessalonicenses capítulo 4, e irá levar os salvos para morar no céu. Os ímpios irão continuar dormindo. Quando Ele voltar com a cidade santa, os ímpios irão ressuscitar e Jesus Cristo irá destruir a todos. Agora me diga uma coisa, quem é que decide se eu e você vamos estar na primeira ou na segunda ressurreição? Hã? Eu. Cada um de nós é que decidimos em qual ressurreição nós iremos estar. Se na primeira, daquelas pessoas que aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, ou da segunda ressurreição, que são aquelas pessoas que não aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Isso depende de nós individualmente.
Nós acreditamos que a dona Ana Lúcia está guardada para amanhã da ressurreição, quando Cristo voltar, porque ela entregou a vida dela a Deus. E nós temos a esperança de que quando Cristo voltar, ela irá ressuscitar uma pessoa totalmente transformada fisicamente, salva para o reino de Deus. Você quer falar, irmão? Culto ao ar livre, 12 de julho de Boa noite. 2024. Minha gente, Fernanda, como vai jogar a morte e o inferno no lago do fogo? O inferno é de fogo. E a morte, como é que ela é que vai para o inferno? Essa pergunta eu vou deixar a Paizinha responder, viu, Paizinha? Olha só, nós temos a ideia de que o inferno é um local de fogo. 12 de Também julho é, de 2024. mas o inferno é a sepultura. A Bíblia trata o inferno como sepultura, local de morte. Quando Cristo vier e destruir os ímpios por completo, não existirá mais morte. Ele irá dar um fim na morte. Então a sepultura, entende o inferno nesse versículo como sepultura. A sepultura e a morte, ela deixarão de existir, porque as pessoas estarão salvas em Cristo Jesus. Não haverá mais, Apocalipse fala, que não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento, nem coisa alguma de ruim, porque todas as coisas têm passado, certo? Deus ele irá destruir a morte de uma vez por todas, Satanás será destruído de uma vez por todas, e todas aquelas, o pecado também será destruído de uma vez por todas, e todas aquelas pessoas que estiverem agarradas ao pecado serão destruídas também. Mas a nossa certeza, aliás, a nossa bendita esperança, é que cada um de nós possamos estar agarrados à pessoa de Jesus Cristo. Para quando Ele vier, se nós estivermos vivos, seremos transformados num abrir e piscar de olhos, iremos encontrar com Jesus Cristo nas nuvens, igual que Tessalonicenses fala no capítulo 4. Ou então, se estivermos mortos, iremos ressuscitar e seremos também transformados para irmos com Jesus Cristo nos ares celestiais, nos céus, para as mansões celestiais. A minha oração e o meu desejo é que eu e vocês possamos estar diante de Deus e dizermos: esse é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. E não dizermos igual os ímpios vão dizer, que caiam sobre nós as pedras, né? Esconda-nos da presença de Deus, que nós possamos nos alegrar, porque nós temos um Deus que um dia virá em breve acabar com toda dor, todo sofrimento e toda situação ruim que nós estamos passando aqui nessa terra. O que faz a gente triste é porque nós não vamos mais conviver por um período de tempo com a dona Ana Lúcia, mas nós iremos, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, passar toda a eternidade ao lado dela e ao lado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que eu e você possamos tomar a decisão todos os dias que fazemos parte do povo de Deus. Que Deus nos abençoe e que Ele fortaleça nossas vidas e a nossa confiança nele a cada dia. Vamos ficar em pé para nós orarmos? Oremos. Grandioso Deus e amantíssimo Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor Deus, a cada um de nós aqui tomarmos a decisão de fazermos parte do teu povo. Pai querido, o Senhor nos mostraste nessa noite qual é a verdade da Bíblia sobre o estado dos mortos. É um estado de inconsciência. Então, nós só podemos ter a oportunidade de decidir aceitar a Ti e a Teu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas enquanto nós estivermos vivos, porque depois que morrermos, acabou. E que nós possamos, Pai querido, Te aceitar, tomarmos a decisão de fazermos parte do Teu povo, porque amamos e queremos ver Jesus Cristo voltar a essa terra. Pai querido, perdoa-nos pelos nossos pecados. Que Teu Espírito nos transforme a cada dia para que nós possamos sermos pessoas melhores de acordo com a Tua vontade. Abençoa cada pessoa que está aqui, Senhor Deus, nesta noite. Abençoa, Pai querido, os nossos familiares. E mais uma vez nós te pedimos, Pai amado, nesse momento de dor e sofrimento, que o Senhor conforte os familiares da dona Ana Lúcia. Porque nós acreditamos, Senhor Deus, que ela está aguardada, descansando no pó da terra, aguardando amanhã
da ressurreição, o qual ela irá contemplar o Jesus Cristo vindo nas nuvens dos céus e irá ressuscitar. E que nós possamos, Senhor Deus, juntamente com ela, estarmos em Tua presença e nos alegrarmos com a Tua vinda aqui a essa terra. Nos abençoa, que a Tua graça esteja sobre nós, hoje e sempre, que te pedimos por Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. 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 Que Deus Vídeo abençoe. totalmente Todos agora são dedicado convidados para nós à participarmos memória ali da nossa amiga de infância, Ana Lúcia, e a toda a sua família, e a todos os integrantes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pois a mesma era integrante da Igreja Adventista do Sétimo Dia e batizada exatamente aqui nesse local, a primeira pessoa a ser batizada aqui neste culto ao ar livre na Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Alvaruene. Valeu, Jesus.